Quem são os sérvios? A companhia de conquistas empreendidas pelos sérvios não teria sido possível, se estes últimos não tivessem a cobertura de Moscou e da administração Bush. Laurence Agleburger, na época adjunto do ministro das Relações Exteriores e parceiro eminente da empresa de consultoria dos Kissinger Associates, vigiou, recentemente, com outro parceiro Kiss, Lord Carrington, para que Belgrado tivesse as mãos livres para realizar as limpezas étnicas e o genocídio atual. A fim de financiar essa campanha, eles criaram as estruturas necessárias para facilitar uma chegada maciça, ilegalmente, de dinheiro a Belgrado que permitiria aos sérvios enfrentar os custos de importação de armas, de petróleo e de outras mercadorias. Nos últimos 18 meses, os bancos privados de Belgrado propuseram, para o espanto de todos, uma taxa de juros mensal de 15% sobre o depósito de divisas e 200% sobre o depósito de dinares em relação à taxa de inflação anual de 25.000%. Tendo em vista o considerável desemprego e o grande número de pessoas sem rendimentos, essas prestações de juros foram uma manobra política para fazer frente à insatisfação crescente do povo, causada pelas condições econômicas difíceis ocasionadas pela guerra. Um observador declarou a esse respeito: essa tática serve para financiar discretamente um sistema de auxílio social. Descobriram-se os aspectos desses estratagemas quando o banqueiro de Belgrado Gesdomir Vasiljevic, diretor do Jugoskandik Bank, aposentou-se em março de 1993 em Israel. Esse banco tinha, segundo os comunicados da imprensa, quase 4 milhões de contas de depósitos de poupança em divisas que chegavam a quase 2 bilhões de dólares. De onde saiu esse dinheiro? Naturalmente, a Iugoslávia dispunha antes da guerra de um ramo de turismo florescente e de uma indústria de armamento que produzia principalmente armas leves para exportação, mas após ter pago rapidamente 14 bilhões de dólares de dívidas ao estrangeiro, não lhe restou grande coisa. Nesse meio tempo, o turismo parou e a produção de armas foi destinada principalmente para a guerra. O governo sérvio beneficia-se, além disso, do saque de guerra das regiões conquistadas, mas isso é pouco frente às das necessidades atuais do país. As entregas de armas e de petróleo russo fazem-se, em regra geral, contra um pagamento à vista. No mercado negro, os preços do petróleo ocidental, como aquele da Mobil Oil Refinery em Tessalônica, na Grécia, elevaram-se até 400% do preço corrente. A fonte de dinheiro deve ser procurada em Belgrado, que tem seu papel no tráfico de droga passando pelos Balcãs, o que lhe dá acesso ao sistema internacional de lavagem de dinheiro. As crescentes atividades da máfia sérvia na Europa Ocidental, dirigida por Belgrado, são, seguramente, uma das fontes de dinheiro. Existe uma escola em Belgrado para roubos com arrombamento que goza manifestamente da proteção dos serviços de informações, em que seus antigos alunos são enviados para toda a Europa, onde distribuem os bens roubados para redes de receptadores bem organizadas. Malgrado isso, é difícil conceber que esses recursos sejam suficientes para cobrir os gastos da guerra sérvia, mesmo que a máfia sérvia tenha cada vez mais importância no mercado ocidental da droga. Comentaristas ingênuos compararam muitas vezes os estrangeiros do Jugoskandik de seu mais importante concorrente, o da Fimenta Bank, com operações suspeitas de certas empresas de investimento, que usaram o dinheiro de seus clientes, propondo-lhes que receberiam regularmente juros elevados graças ao emprego em imóveis ou em outros investimentos. E isso se passa, de fato, diferentemente. Não foi a pequena Sérvia que se apossou do capital dos grandes jogadores nos mercados financeiros quentes internacionais. São os mesmos poderosos que deram o sinal verde para a Sérvia a fim de desencadear a guerra e que a financiaram. Não é a Sérvia que regula essa onda de dinheiro, ela só é a beneficiária. Existe também, entre outros, arranjos para que alguns bancos de Belgrado ou filiais estrangeiras possam servir para lavar, cada mês, contra pagamento de taxas correspondentes, uma parte dos lucros líquidos saídos do mercado internacional de droga. 75. Belgrado nesse caso não era perdedora. Os juros correntes para lavagem de dinheiro situam-se entre 3% e 7%, mas considerando os ganhos gigantescos realizados no mercado mundial dos estupefacientes, os traficantes podem pagar até 30% sem sofrimento. Defina Milanovic é diretor do da Fimenta Bank em Belgrado. Israel Kelman, de Tel Aviv, detém 25% das ações. Vasiljevic do Jugoskandik aposentou-se em Tel Aviv, o que deixa supor que ele teve um papel-chave na técnica de financiamento de guerra inspirado pelos interesses anglo-americanos.
É empregando a mesma tática que alguns bancos dos Estados Unidos escaparam da bancarrota por ocasião da crise causada pelas dívidas dos países da América Latina em 1983, graças a poderosas injeções de dinheiro obtido pela droga. Isso não tem grande coisa a ver com a economia livre de mercado. Segundo o relato da polícia alemã, esta, inquirindo os mafiosos sérvios, tomou conhecimento de que a polícia de Belgrado não está pronta para colaborar em nível internacional e de que em Belgrado, o dinheiro é assim provavelmente ainda mais facilmente lavado do que na Suíça. É em Chipre, centro bancário muito desenvolvido, que os banqueiros de Belgrado realizam a maior parte de suas operações. O sucesso evidente do financiamento da guerra, que foi efetuado pela Egleburgeren de Carrington, ao Comitê dos 300, por interesse financeiro, não é a consequência de um segredo bem guardado, mas de uma inércia da Europa Ocidental. Após ter observado 1 ano e meio os estratagemas dos bancos de Belgrado, cada um sabia bem, aqui compreendidos os diplomatas, que alguma coisa não andava bem. Sabia-se também que havia representantes dos bancos em Chipre. Nada foi empreendido, portanto sanções das Nações Unidas deveriam aplicar-se também à transferência das finanças para a Sérvia contanto que não fosse destinado para fins medicinais ou humanitários. Só em abril de 1993 foi que a Comissão das Sanções das Nações Unidas reconheceu que havia esquecido de consultar as autoridades cipriotas sobre as relações bancárias dos sérvios. Teria havido muito pouca informação concreta. O banqueiro Vasiljevic viveu de 15 a 20 anos no estrangeiro, principalmente na Austrália, onde ficou conhecido por suas transações nos países em guerra do Extremo Oriente, tal como descreve o observador britânico. Talvez ele seja um antigo amigo de Theodore Shackley.